Quando Jesus estava andando sobre as águas e falou para os discípulos: não temas, sou eu. A Bíblia registra que Pedro, com ousadia, porque Pedro era um homem sanguíneo, né? O seu temperamento era sanguíneo, era extrovertido, era impetuoso, ousado, corajoso, falava muito, né? E muitas vezes errou, mas muitas e muitas vezes acertou. E nessa ele acertou em cheio, porque a sua ousadia, a sua coragem, a sua confiança no Mestre fez ele fazer aquilo que nenhum outro discípulo fez. No versículo 28 do capítulo 14 de Mateus, fala assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro fez aquilo que nenhum outro fez. Pedro olhou para Jesus e falou: quero também. Se é o Senhor, eu quero ir, eu quero andar, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero seguir seus passos. E ele foi um homem ousado. Eu sempre falo que quando eu chegar no céu, depois que abraçar Jesus, eu não quero abraçar Davi, não quero abraçar Salomão, eu quero abraçar Pedro. Depois de abraçar Jesus, claro, porque ele é ator e consumador da minha fé. Eu quero conhecer Pedro, eu quero olhar nos olhos de Pedro e falar: cara, você foi fera, porque só você andou sobre as águas. E nenhum lugar da Bíblia registra alguém andando sobre as águas, a não ser Pedro, porque foi ao encontro de Jesus. E uma das lições que o Senhor nos ensina neste dia é que podemos fazer o que Ele fez aqui na terra. Podemos ter a coragem, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, que tudo está no domínio dEle. Podemos ter a coragem de avançar e ser ousados e corajosos como Pedro. Mas, num certo tempo, ele caminhando sobre as águas em direção a Jesus, ele tirou o foco do seu mestre e começou a olhar o vento. Aqui no versículo 30 fala assim: todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro, ele estava bem, ele estava andando sobre as águas, mas quando ele tirou a atenção de Jesus e colocou a sua atenção na força do vento, reparou a força do vento, olha que o vento estava soprando, o vento não deixou de soprar. O vento continuou soprando, as ondas continuaram agitadas e Pedro estava andando. Mas quando ele tira o foco do mestre e coloca nas circunstâncias da vida, ele começa a afundar. E essa é uma lição poderosa para nossas vidas. Quem dera que todas as manhãs a gente lesse o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30. Começou a afundar porque olhou a força do vento. A gente começa a afundar. Começa a entrar depressão, começa a entrar ansiedade, começa a entrar a preocupação com o futuro, quando a gente olha as circunstâncias. Se a gente for olhar o jornal, se a gente for ler sobre economia mundial, se a gente for ler o que está acontecendo no mundo, as mazelas, as doenças, a fome, a gente vai entrar em depressão. A gente vai entrar em depressão. Mas o segredo do cristão é estar focado em Jesus. O segredo do cristão é estar com os olhos na palavra do Senhor. Ele é rocha. A Bíblia fala que Jesus é como rocha. E quem está firmado na rocha não se abala. Quem está firmado na palavra do Senhor não fica prostrado. Não fica prostrado. O vento balança, claro, porque somos seres humanos. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias, colocou no vento e colocou na tempestade, ele começou a afundar. E assim é com as nossas vidas. Se a gente tirar os olhos de Cristo, a gente afunda. Afunda na tristeza,
afunda na angústia, afunda na preocupação, afunda na ansiedade. Mas ele foi esperto e antes dele se afogar, ele falou: Senhor, salva-me, porque estou perecendo. E Jesus foi lá e resgatou Pedro novamente, porque ele conhece a nossa estrutura. Então peça socorro ao Senhor. Peça ajuda do Senhor. Se você está afundando, não fique calado, comece a clamar, porque com certeza a mão do Senhor vai te resgatar novamente. Essa é a palavra para os nossos corações neste dia. Graça e paz para todos.